Eu gostaria de ministrar um texto que se encontra ali no livro de Romanos, capítulo número 10, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Então vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde o Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, o Rei de toda a terra, Senhor do universo, Deus Criador, Pai, Deus que estabeleceu esse dia para que nós estivéssemos aqui, Senhor, prontos e preparados para ouvir a Tua voz, Senhor. Papai, estamos preparados, Senhor, para sermos edificados por Ti, Senhor. Edifica-nos então, meu Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, a Tua igreja agora. Nós precisamos ouvir a Tua voz, meu Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração, Senhor. Fala, Senhor, à minha mente, Senhor, de toda a terra, Pai, para que as Tuas palavras agora estejam nos meus lábios, Senhor. Para que as Tuas palavras, Senhor, estejam, Senhor, da glória no meu coração, meu Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, livra-me agora das minhas emoções, Senhor, e que flua dentro de mim agora, Senhor, com grande ímpeto, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, para profetizar, para falar, Senhor, para ministrar, Senhor, o poder puro, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, de toda a terra, me usa agora, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para que o Teu nome seja glorificado, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos amados, vemos aqui o apóstolo Paulo, né, nesta palavra, falando de coisas assim que muitas vezes passam desapercebidos das pessoas, mas eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã. Certa vez Jesus ele estava pregando e a Bíblia diz que Jesus fazia muitos milagres ali naqueles momentos de pregação, multidões se reuniam, né, para ouvirem Jesus falar
ali próximo das redondezas de Jerusalém, nas cidades, e o Senhor curava muitas vidas segundo a palavra do Senhor, e o Senhor pregava a palavra ali e falava com grande ousadia. E em determinado momento, Jesus olhou uma grande multidão que estava ali buscando ouvir as palavras dele, e ele observou que a multidão, ela estava ali aflita, estava exausta, buscando algo de Deus, e era um povo, irmãos amados, que era chamado de povo de Deus. Não eram os gentios, não eram os estrangeiros, era um povo ali, né, que era judeu e que tinha a lei, que conhecia Deus e já tinha ali testemunhos maravilhosos de Deus. Existiam já os pergaminhos, né, que eram ministrados ali nas sinagogas, aonde, né, os profetas ali, o Pentateuco já era ali ministrado ao povo, e aquele povo ainda assim, segundo a visão de Jesus, estava perdido e estava cansado. A observação de Jesus bíblica é que aquele povo estava cansado. E o Senhor olhou para aquela multidão e disse aos seus discípulos, né, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orem para que o Deus da seara envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos amados, sabe, esta é uma realidade que nós vivemos neste mundo de forma tremenda e terrível. Pessoas que estão aflitas, vazias, né, sofridas, pessoas que estão perdidas ali, né, nos seus problemas, perdidas ali nas circunstâncias da sua vida, procurando encontrar algo que elas não sabem, elas não conhecem, né, mas procurando uma saída, e a saída muitas vezes não aparece, porque a saída, né, na maioria das vezes é Jesus. A saída sempre será Jesus. E é interessante nós olharmos a palavra de Deus, né? O Senhor Deus, ele, como as coisas são de Deus são maravilhosas, né? O Senhor Deus nos compara com ovelhas, né? Ovelhas do seu aprisco, né? E o Senhor Deus Jesus se comparou com o bom pastor, com o pastor das ovelhas, e ele falou que ele daria a sua vida para as ovelhas, né? E quantas vezes Jesus ele falou a respeito disso, dizendo, né, das ovelhas perdidas de Israel, das ovelhas desgarradas, das ovelhas sem pastor, né? O Senhor Deus sempre se usou desses exemplos, né, de pessoas, nos comparando, né, comparando ali as pessoas que ele via ao seu redor como ovelhas. E quantas vezes ele disse que eram ovelhas sem pastor. Eu não sei se você já teve a curiosidade de buscar ali, né, o conhecimento a respeito de como vive uma ovelha, o animal, né? Mas a ovelha, ele é muito interessante, é um animal muito dócil, um animal que não sabe se defender, né? Ela é uma presa fácil para qualquer ali predador, né, para os lobos, para os animais ali que são predadores ali das ovelhas, porque ela não sabe se defender, né? Ela é um animal, né, que é lento, e é um animal que não tem noção de direção. Ele não tem noção de direção, ele não sabe para onde ir, né? Então, se ele ficar sem um pastor, né, se o rebanho de ovelhas ficar sem um pastor, ela vai caminhar e vai buscar ali um caminho que ela não sabe para onde ela está indo. Ela simplesmente vai indo por um caminho para onde ela não sabe para onde vai dar, né? E é interessante também porque as ovelhas, elas buscam água, né? Elas vão tentar achar água. E
E se ela não tem pastor, a tendência dela é que, né, se ela achar uma água que não é uma água tranquila, uma água parada, né, a tendência dela é molhar a sua lã naquela água, e essa lã vai ficar pesada e ela naturalmente vai se afogar. Ela vai se afogar por conta ali, né, daquilo que é a sua vida, né, sem a direção e sem os cuidados de um pastor. Essas ovelhas éramos nós. Assim como existem, né, diversas ovelhas que andam sem rumo, pessoas que andam sem rumo, buscando ali um caminho que elas não sabem para onde ir, para onde vai, melhor dizendo, e muitas vezes buscando ali o socorro para suas necessidades básicas, e esse socorro na verdade não vai surtir efeito, antes vai gerar morte e vai gerar destruição. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele abordou uma questão bastante interessante, porque ele estava ali olhando. Paulo, ele pregava para aqueles, ele foi levantado para pregar para aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios. E Paulo, ele usou um exemplo aqui, um versículo bíblico que eu gosto muito, né, que está ali no livro de Isaías, capítulo 65, quando Deus falou através do profeta Isaías: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Né? E esse texto, por que eu gosto desse texto de Isaías? Né? Porque, né, Paulo, ele citou esse versículo bíblico, mas ele deixou, né, de citar ali as duas próximas palavras que Deus deixou nesse versículo bíblico. Porque Deus, ele falou assim, conforme disse Paulo, né? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, e disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, o Senhor Deus sendo aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, o Senhor sendo aquele que tem autoridade para fazer qualquer coisa neste mundo, ainda assim o Senhor Deus, né, ele diz: eis-me aqui. Ele diz: eis-me aqui para nós a todo instante, a todo momento, né? Nos momentos de luta, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, nos momentos de alegria, nos momentos de paz. O Senhor Deus está sempre dizendo a nós: eis-me aqui, e eis-me aqui, e eis-me aqui. E ele disse aqui nessa palavra: eu fui achado por aqueles que não me conheciam, por aqueles que não me procuravam. E esses somos nós, né, que fomos achados, né, que achamos Deus, porque simplesmente nós ouvimos a sua voz dizendo: eis-me aqui, e eis-me aqui, e eis-me aqui. Só que nesse encontro que nós tivemos com o Senhor, só que nesse encontro que nós tivemos com um Deus disponível, com um Deus que quer fazer parte da nossa vida, com um Deus que deseja transformar as nossas vidas, com um Deus que deseja mostrar a verdade, né? Esse encontro que nós tivemos com o nosso Deus, né, deve ser contínuo e verdadeiro, porque Deus continua falando para nós: eis-me aqui, e eis-me aqui. Deus continua falando para você, né, no seu dia a dia, né, no seu dia, né, eis-me aqui. Deus continua falando para você, né, nos momentos em que você não ora, Ele está dizendo: eis-me aqui. Deus está dizendo a você nos momentos que você não lê a Bíblia, Ele está dizendo: eis-me aqui. Ele quer ser encontrado por você. Ele quer ser encontrado, né, pela sua vida. Ele quer ser encontrado diariamente por você, conforme sempre foi o desejo de Deus, desde a criação do homem. Desde a criação do homem, né, o Senhor está dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, e eis-me aqui, e eis-me aqui.
Ele é Deus, é o maior de todos, a autoridade máxima, né, neste universo. Continua dizendo isso. E nós, irmãos, como servos, como pessoas, né, minúsculas, como pessoas infinitamente inferiores ao nosso Deus, quando deveríamos estar falando para Deus, eis-me aqui, deveríamos estar falando para Deus, eis-me aqui, todas as vezes que Deus nos chama, todas as vezes que Deus deseja com que nós tenhamos uma ação, uma atitude, quantas vezes, Deus está ali falando e falando e falando, e nós como servos não estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para que nós possamos ali demonstrar a Deus que nós somos verdadeiramente servos do Altíssimo Senhor, né? Servos de Deus. E a gente ouve assim determinadas canções. Nós ouvimos uma canção hoje aqui, né, que fala a respeito da entrega total da pessoa a Deus, que fala, né, que o Senhor, né, é aquilo que é mais importante, né, para a vida da pessoa. Tem uma canção da Lili Barros que fala, usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. E as pessoas cantam esses louvores, e as pessoas, né, se alegram com esses louvores. Mas, irmãos amados, eu não quero, obviamente, estar questionando ali a inspiração e o coração de quem compôs as músicas, mas na maioria das vezes das pessoas que estão louvando essas músicas, elas estão louvando uma grande mentira para suas próprias vidas. Elas estão louvando mentiras, estão declarando palavras que não são verdadeiras a Deus, né? Estão falando aquilo que não representa as suas atitudes a Deus, né? Ou seja, é uma mentira. E as pessoas, elas não se dão conta disso, elas não se dão conta de que nós temos que ser verdadeiros, de que nós temos que ser pessoas que olhamos para Deus e realmente dizemos para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E é interessante, todas as vezes que eu ouço esses louvores, né, que eu sou ruim, não lembro a letra agora do louvor que nós cantamos aqui hoje, mas foi nessa linha também. Mas eu lembro muito da canção, né, usa-me em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Esse é um pedido muito forte. Porque a pessoa, ela está dizendo que ela está totalmente à disposição de Deus para ser usado em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Talvez você esteja falando assim, o pastor tinha que motivar a gente, sabe? O pastor tinha que falar coisas aí boas, o pastor tinha que falar, né, aquilo que poderia acontecer um dia nas nossas vidas, o pastor tinha que falar, né? Mas, irmãos amados, muito melhor, da minha visão espiritual, é nós nos conhecermos para podermos chegar aonde, né, talvez os autores dessas músicas lindas estavam. Muito melhor é nós dizermos para o Senhor, Senhor, eu não estou fazendo isso, eu estou sendo um mau servo, Senhor, eu não estou fazendo isso, mas eu quero fazer isso, Senhor. Mas eu quero, sabe, né, transformar a minha vida para que a minha vida seja, né, uma vida de servidão a Ti mesmo, para que eu seja usado por Ti em qualquer hora, em qualquer lugar, em todos os momentos da minha vida, né, e verdadeiramente, né, estejamos à disposição de Deus, porque, olha, irmãos, eu vou dizer para você,
Eu vou dizer para você, talvez você olhe assim essas coisas e você fale assim, mas isso é impossível. Não é impossível, sabe por quê? O teu Deus é um Deus que conhece a sua vida. O teu Deus é aquele que conhece aquilo que é improvável para você. O teu Deus conhece aquilo, né, que você pode e aquilo que você não pode fazer. O teu Deus conhece aquilo que você tem capacidade e aquilo que você não tem capacidade para fazer. O teu Deus te conhece e Ele não vai chegar para você e falar assim: fulano de tal, vai lá em tal lugar e lá você faz isso para mim. Se você não puder fazer, Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Mas as pessoas às vezes talvez imaginam que Deus queira fazer isso. Talvez as pessoas imaginem que Deus queira, sabe, fazer algo que nós não conseguimos fazer. Talvez que Deus queira que nós façamos algo que nós não conseguimos fazer. Mas o teu Deus, Ele é um Deus justo, sábio, bondoso, e Ele jamais faria algo sobre a sua vida que não fosse gerar bênção. Que não fosse gerar bênção. E aí, irmãos, obviamente que eu tenho diversos exemplos, né, que não vale a pena nem citar aqui, são coisas muito tristes, né, de situações que você vê a degradação do coração de um homem em relação a Deus, né, a degradação de um homem em relação às coisas que são de Deus, né? A degradação de um homem em relação às coisas que deveriam estar sendo feitas e não são. Sabe? Mas eu gostaria de te chamar a atenção a respeito dessas coisas, para que nós verdadeiramente nos apresentemos diante de Deus, que deveria ser aquilo que é mais importante nas nossas vidas neste mundo, que deveria ser aquilo que é mais importante nas nossas vidas neste mundo, para tratá-lo, né, como aquele que é mais importante nas nossas vidas neste mundo. Sabe, não podemos negligenciar aquilo que Deus coloca na nossa frente. E Jesus, ele lamentou muito, vendo uma multidão sofrendo, dizendo: não há trabalhadores. Não há trabalhadores para um povo sofrido, para um povo que precisa de Deus, para um povo que precisa ouvir a voz de Deus, para que um povo receba os milagres de Deus, sabe? Porque, sabe, irmãos, nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ser pessoas que, né, ministram o poder de Deus para as pessoas que estão carentes, abatidas, aflitas e necessitadas do poder de Deus. Não adianta nós, né, dizermos que nós somos servos de Deus para fazer a obra de Deus dentro da nossa casa, para fazer a obra de Deus, né, ali, né, no nosso trabalho. Não adianta a gente imaginar que nós somos servos, né, e que Deus estabeleceu isso para as nossas vidas, sendo que nós temos o poder de Deus nas nossas mãos, nós temos a unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos ali a vontade de Deus em alcançar pessoas, em abençoar vidas. Deus está dizendo: eis-me aqui, e eis-me aqui, e eis-me aqui. E nós, sabe, irmãos, devemos refletir para, sabe, compreender a verdade das nossas vidas. Estou dizendo isso de novo. Muito melhor é você saber aquilo que você é, para você buscar aquilo que você deseja, do que você se enganar, né, e ser uma pessoa que vive uma mentira na sua própria vida.
Hoje em dia, sabe, irmãos, hoje em dia as pessoas parecem que não têm mais misericórdia. As pessoas, elas não se importam mais com o seu irmão, sabe? E essa questão da intercessão, ela é algo assim fundamental para a igreja, mas ela se transformou em algo extremamente ruim para a própria igreja. Porque ao invés das pessoas irem, as pessoas o quê? Elas não vão e elas terceirizam ali, né, aquilo que elas deveriam estar fazendo, né, como abençoadores para os seus irmãos. Faça uma analogia, irmãos. Faça uma analogia e veja se isso não é verdade. Que a intercessão, ela virou, sabe, um canal, né, um canal que a pessoa, ela se acostumou a usar, ou ela, né, colocou ali, né, a sua fé em determinada situação, sendo que ela deveria estar ali sendo o canal de bênção para determinada vida. Muito mais fácil, né, irmãos? Eu falar, irmãos, ora por fulano de tal aí que está precisando da bênção, do que falar assim, eu vou lá orar. Não é muito mais fácil, né? Você chegar para a igreja e falar, irmãos, vamos orar em favor do fulano de tal, que está passando por uma grande luta, né? Quando você deveria estar falando assim, eu vou lá orar. Eu vou lá orar. Porque a intercessão, ela é muito diferente de uma oração com imposição de mãos. A oração com imposição de mãos simboliza transferência de poder. Transferência do poder que está sobre a sua vida para a pessoa que está ali necessitando do poder de Deus. A Bíblia diz que através da imposição de mãos, milagres acontecem, dons espirituais são dados às pessoas, né? Tal é o poder de Deus em relação a essa situação, né? E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nesse texto que nós lemos aqui, Paulo, ele estava ali extremamente preocupado com uma situação, e ele disse assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse uma palavra, né, tremenda, né, de que aquele que invocar o Senhor será salvo, ou seja, aquele que buscar o Senhor, que pedir socorro a Deus, invocar, é pedir socorro, olha aí, irmãos, aquele que invocar a Deus será salvo. Mas ele disse, como porém invocarão em quem não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Existem aqui diversas situações nesses versículos bíblicos bastante interessantes, porque na verdade, o que Paulo está dizendo nesses versículos bíblicos é que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus, é a que gera fé, né? E essa fé vai gerar salvação. Ou seja, a palavra de Deus ministrada vai gerar transformações de vidas, né? E essas transformações gerarão a salvação. E as pessoas, né, elas necessitam da salvação, e elas precisam de Deus para ser salvas. E como é que elas conhecerão Deus se não há quem fale de Deus para essas pessoas? E como elas conhecerão Deus
Se as pessoas não conhecem a palavra de Deus, sendo que Deus, Ele se apresenta através da sua palavra, e o conhecimento de Deus depende de conhecer a palavra, porque Deus se mostrou através da sua palavra, e é através da palavra que nós conhecemos Deus, né? Se não tivesse a Bíblia, você não conheceria Deus, né? Se não existisse a Bíblia, você estaria vagando, né? Vagando como uma ovelha que não tem caminho, que não chega, que vai chegar num lugar aonde você vai tentar se abastecer e você vai morrer, né? O final seria a morte, porque estaríamos rumando para um caminho que não chegaria a lugar nenhum, a não ser a morte, né? E a conclusão de Paulo aqui é muito interessante, porque, né, na minha visão espiritual, Paulo ele simplesmente disse assim: olha, tudo acontece através da pregação da palavra. Tudo acontece através da pregação da palavra. É através da pregação que as pessoas conhecerão Deus, conhecerão a verdade, e essa verdade vai gerar, né, transformação nas vidas, e essas transformações gerarão a salvação. E talvez você não tenha se atentado a isso, mas a fonte da vida é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus era o verbo de Deus, era a palavra. Que Jesus era a palavra. Sempre foi a palavra. Sempre foi a promessa, sempre foi aquilo que Deus ensinou. Jesus foi sempre tudo aquilo que Deus ensinou, né? O caráter de Jesus foi aquilo que Deus ensinou, né? A vontade de Jesus foi aquilo que Deus ensinou. O jeito que Jesus era foi aquilo que Deus ensinou. Ou seja, humilde, servo, pessoa obediente, pessoa que deu a sua vida por amor, sabe? Uma pessoa que demonstra, né, claramente a visão de Deus, né, aquilo que Deus é. Jesus é aquilo que Deus é, e Ele conseguiu mostrar isso através da sua vida, né, mostrando aquilo que Deus é. E como as pessoas conhecerão se nós nos calarmos e não falarmos a respeito daquilo que Deus é. Porque a visão das pessoas, o Brasil é um país cristão, né? De grande maioria cristã, não importa a religião, não importa se dizem que são e não são coisa nenhuma, mas o Brasil é um país de grande maioria cristã, e essa maioria cristã pressupõe o quê? Que as pessoas um dia ouviram falar de Deus. E essas pessoas ouviram falar de um Deus, né? De um Deus que criou os céus e a terra, né? Isso as pessoas sabem. De um Deus, né, que, né, é um ser que está lá longe, distante, barbudo, velho, encostado num canto, procurando castigar aquele que não faz as coisas corretamente. Para mim, essa é a visão que o mundo tem de Deus. Um velhinho, né, que está lá quieto no seu canto, esperando ali as coisas acontecerem e pronto para castigar ali aqueles que não o obedecem. E nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus presente. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus, né, cheio de amor, né, que abomina o pecado e que castiga o pecado, mas o nosso Deus é aquele que deseja com que esse amor se materialize na sua vida, né, e nas nossas vidas, para que nós sejamos pessoas completamente abençoadas por Ele, que vivemos ao lado dEle, que ouvimos a voz dEle, né, e que sentimos a presença dEle. Sentimos a presença do Senhor. Essa madrugada estava orando ao Senhor, acho que eram umas 3:30 da manhã. E eu estava falando um pouco para Deus a respeito do culto hoje, e estava pedindo ao Senhor
que Ele me desse a alegria ali da presença dEle. Estava pedindo ao Senhor que Ele ali se mostrasse com uma alegria, que Ele se mostrasse ali, né, presente, através de um sentimento de regozijo espiritual, que para mim é necessário, né? E talvez você tenha esses desejos também na sua vida, mas talvez você não esteja disposto a orar. Talvez você não esteja disposto a parar um momento da sua vida para não pedir nada para Deus e pedir a alegria e o transbordar de Deus na sua vida. Talvez você não esteja disposto, né, a executar um papel para que você possa receber de Deus aquilo que talvez seja tão bom para você. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer ser encontrado por nós. E Ele está dizendo, eis-me aqui. Mas Ele só vai ser encontrado se nós formos buscar. Se nós buscarmos o Deus que quer ser encontrado, e o caminho para que nós encontremos Deus é a oração. O caminho para que nós encontremos Deus e ouçamos a voz de Deus e recebamos unção do Senhor, regozijo espiritual, fortalecimento, fé e um monte de coisas que Deus quer dar para nós, é nós buscarmos ao Senhor. E nós, sabe, tirarmos da nossa vida essa maluquice que é o cristianismo hoje. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é viver Cristo. Não é aquilo, sabe, que as pessoas estão fantasiando no seu coração hoje. E é por isso que eu vou dizer para você, irmãos, muitas surpresas acontecerão nas vidas. Muitas pessoas que acham que estão salvas, né, se surpreenderão no dia em que se encontrarem com o Senhor e falarão para o Senhor, Senhor, né, eu preguei em seu nome, Senhor, eu curei em seu nome, Senhor, né, eu fiz milagres em seu nome, né? E Jesus vai dizer assim, eu não te conheço, não sei quem você é. Assim como aqueles discípulos disseram, mas Senhor, tu andavas na nossa rua, estava próximo de nós ali, e Jesus falou assim, não sei quem vocês são, não sei. Sabe, irmãos, Deus, sendo aquilo que é mais importante nas nossas vidas, né, vai muito além de palavras. Vai muito além de palavras. As pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa. As pessoas, sabe, estão agindo em relação a Deus como, sabe, os fariseus faziam. Os fariseus faziam. Estavam lá no seu canto, no seu templo, né? E não se importavam com as multidões, eles se importavam com a autoridade que eles tinham. Jesus se importava com as multidões. Se você, sabe, não olhar para essa mesa hoje e compreender o significado dela, você vai continuar sendo o mesmo cristão que você está sendo. Sabe, irmãos, as coisas são de Deus, elas são muito sérias. As coisas são de Deus, elas são assim muito fortes, sempre foram muito fortes. Sempre foram muito fortes. Mas as pessoas, elas insistem em tratar as coisas que são de Deus de forma banal.
tratar as coisas que são de Deus de uma forma irresponsável muitas vezes, em tratar as coisas que são de Deus de uma forma esdrúxula, não se importando com o coração de Deus, mas se importando com as suas próprias vidas. Com as suas próprias vidas. Como eu estava dizendo, essa madrugada eu disse ao Senhor, Senhor, nós vamos te adorar hoje. E eu disse ao Senhor, que nós sejamos capazes de entregar ao Senhor uma verdadeira adoração hoje. Que nós sejamos capazes de oferecer ao Senhor o melhor das nossas vidas. Que nós sejamos capazes de oferecer ao Senhor muito mais do que aquilo que nós estamos entregando. Sabe, irmãos? Porque chega uma hora em que Deus olha essas situações e Ele vai o quê? Ele vai fazer com que o resultado das nossas vidas seja a recompensa pelo qual ali a recompensa pelas nossas atitudes que nós praticamos ou estamos fazendo. Depois, as pessoas não compreendem, sabe, quando perdem tudo de Deus na sua vida. Quando perdem tudo de Deus na sua vida. E viram, começam a viver como se fossem zumbis espirituais. Estão mortos, mas fingem que estão vivos. Viram zumbis espirituais, que na realidade estão mortos, mas insistem em dizer que estão vivos. Amar a Deus vai muito além de você não matar, não roubar, não estuprar. Amar a Deus vai muito além do que você ser uma pessoa honesta, porque tudo isso é obrigação de todo cristão. Amar a Deus vai muito além, de você uma vez por semana vir à igreja. Amar a Deus vai muito além do que nós louvarmos aqui canções que muitas vezes não são verdade nas nossas vidas. E isso realmente é fatídico para aqueles que deveriam ser servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz assim, o próprio apóstolo Paulo, ele falou, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe chance de nós adquirirmos fé se nós não ouvirmos a palavra de Deus. Não existe chance de nós alcançarmos as coisas que são de Deus sem ter fé. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. As nossas atitudes, elas têm que ser atitudes de fé. Ou seja, eu faço porque eu acredito. Eu faço porque eu acredito. Eu faço porque eu acredito. Se você não faz é porque você não acredita. Se você não faz é porque você não acredita.
Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, é porque você não acredita que isso é importante, né? Se você, né, não cumpre a palavra de Deus em determinada área da sua vida, é porque você não acredita na palavra de Deus. É porque você não acredita em Deus. É porque você não acredita que aquilo que Deus falou é verdade. Quando Deus falou aqui através do apóstolo Paulo que a palavra dele é aquilo que faz com que as pessoas sejam salvas, o conhecimento da palavra faz com que as pessoas tenham as suas vidas transformadas e sejam salvas, né? Mas as pessoas, elas conhecem a palavra, mas ignoram a palavra. Ao invés de serem transformadas, elas ignoram a palavra. Conforme disse aqui o apóstolo Paulo, né? Quando ele falou assim, né? Será que eles não ouviram? Claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata. Eu os provocarei a ira. Ou seja, Paulo, ele está dizendo claramente aqui através dessa palavra que as pessoas que ouvem a palavra podem não cumpri-la. O próprio Deus finalizou aqui o texto do apóstolo Paulo. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. É uma decisão nossa. É uma decisão do povo de Deus, de acreditar na palavra, seguir a palavra ou não. Que você hoje esteja disposto a seguir a palavra que está sendo lançada sobre a sua vida durante anos, ou meses, ou semanas, ou dias, não importa. Importa é que você tenha essa visão espiritual, para que a sua vida seja uma vida diferente. Você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você, né, ver um parente aflito, você fala: eu vou lá, eu preciso ir lá. E você vai lá. E você fala do poder de Jesus. E você ora para aquela pessoa, para que aquela pessoa seja curada, liberta e salva. Pelo poder do Senhor. Pelo poder de Deus. Porque existem muitas pessoas necessitando disso, né? E a intercessão, irmãos, a intercessão deve ser usada, sabe? Deve ser usada quando você não tem condições de executar algo em nome de Jesus. Quando você não tiver condições de fazer, aí você pede intercessão. Você pede intercessão. Quando você tem condições de fazer, vá e faça. Para que a glória de Deus seja manifesta através das vidas.